Oportunidade, o Feirão do Emprego na capital disponibiliza 1.500 vagas. Hoje pela manhã, milhares de pessoas acordaram cedo para tentar uma recolocação no mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE, subiu 6% o número de desempregados. Consciência da dificuldade, o Tribunal de Contas do Estado estende o prazo para que os municípios apresentem os dados sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Protesto em Florianópolis. Aposentados fizeram uma manifestação hoje pedindo ao presidente em exercício Michel Temer que volte atrás quanto à extinção do Ministério da Previdência. Prejuízos causados pelo frio. Cadeia produtiva de leite da Serra Catarinense faz balanço das perdas em decorrência das baixas temperaturas. E aí dos detalhes do futebol. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, os lances do jogo muito disputado entre Chapecoense e Grêmio. Band Cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Manifestação na capital. Hoje pela manhã, aposentados de todo o estado se reuniram em frente à agência central do INSS em Florianópolis para protestar contra o fim do Ministério da Previdência. Com cartazes e apitos, cerca de 200 aposentados fecharam a agência do INSS na rua Felipe Schmidt como forma de mostrar o descontentamento com o fim do Ministério da Previdência. Há pouco mais de um mês, o presidente Michel Temer anunciou o fim do Ministério da Previdência, passando para o Ministério da Fazenda a maior parte da estrutura. É um ministério que representa 21% de tudo aquilo que o Brasil tem de PIB. É muito grande para estar junto com a Secretaria da Fazenda. Nós somos 33 milhões de aposentados no país e exigimos que esse governo nos devolva o Ministério da Previdência Social, que é muito importante. O protesto também quis chamar a atenção para a privatização e reforma na Previdência. Panfletos foram distribuídos para a população com propostas que contemplem os aposentados e evite mudanças que prejudiquem quem já se aposentou ou quem vier se aposentar. A pessoa que está vendo que é aposentado daqui a uns dias não vai mais ser o salário mínimo que vai ser o padrão. Eles vão fazer um salário de referência bem menor que isso. Então é um risco muito grande. Em Santa Catarina, o número de aposentados, pensionistas e idosos que recebem seus benefícios pelo INSS passa de 1.300.000 pessoas. A conta de luz atrasada da Ponte de Laguna, no sul do estado, já chega a R$162 mil. O grande problema é que ainda não há uma decisão sobre quem é o responsável pelo pagamento. O valor atrasado é do período de setembro de 2015 a maio deste ano. Nos 2 primeiros meses depois da inauguração da ponte, o custo com a iluminação foi pago pela empreiteira responsável. Depois, uma decisão da Justiça determinou que o pagamento fosse feito pela Prefeitura de Laguna. Porém, a administração municipal argumentou que nunca foi consultada sobre a obra e não teria responsabilidade com o custo e recorreu na Justiça. Já o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte informou que não teria como pagar a conta de energia elétrica em rodovias federais. O órgão alega que não arrecada e assim não teria como cobrir este custo. Por decisão judicial, a Celesc mantém o local iluminado. O risco de a ponte ficar às escuras vai além dos acidentes de trânsito. Sem a sinalização dos mastros centrais, há também a possibilidade de acidentes aéreos, além de possíveis roubos de equipamentos da ponte. E a seguir, aumenta o número de casos de dengue em Santa Catarina. E ainda prejuízo, cadeia produtiva de leite da Serra Catarinense faz balanço sobre as perdas devido às baixas temperaturas. É um instante só, a gente já volta. O frio influenciou o preço do leite. O consumidor está pagando mais caro pelo produto e a tendência é que esse valor aumente ainda mais. Por conta da geada registrada na última semana, a pastagem ficou prejudicada. Outro fator que influencia é o preço do milho e da soja, que também subiram. Comprar leite já não é mais a mesma coisa. Com o preço nas alturas, muita gente vem tendo que diminuir o consumo para não sentir tanto no bolso. Neste supermercado, por exemplo, há 3 meses o litro do leite estava sendo vendido a em média R$ 2,30. Hoje, esse mesmo leite já teve um aumento bem considerável.
Tem que maneirar, colocar menos, né? Tomar menos no café, né? E dar uma segurada, né? Eu compro de caixa fechada, mas a gente sente no bolso mais ainda do que pegar uma caixa só pequena, né? Por conta disso e para não perder o cliente, o jeito é ser criativo. O dono desse supermercado em Lages conta que para não aumentar tanto o preço, ele está tendo que estocar o produto. Leite que eu estou vendendo a R$ 3,29, hoje me custa R$ 3,35, entende? Então é só tendo estoque em casa para poder beneficiar um pouco o consumidor, para não sacrificar muito o consumidor. Mas não é só o valor do leite que teve aumento. Os derivados de leite também subiram. E o motivo de toda esta alta está no campo. As pastagens queimaram com a geada. Além disso, os insumos estão muito caros. E isso vem refletindo na produção. Com o gado se alimentando menos, o reflexo é sentido na ordenha. Nessa propriedade, a produção de leite caiu pela metade. Aí já viu, diminui oferta, aumenta o preço. A pastagem de inverno, que é um produto nutritivo e tem que ser a base do alimento, também não estão formadas, em função do nosso clima, né, e desse frio, né, que foi fora anormal, vamos dizer assim, né, numa sequência grande. Então, hoje a quantidade volumosa disponível para os animais aí tá bem baixa, né, e de qualidade. Então, isso está refletindo muito na produção. E a tendência é que esse cenário continue pelo menos ao longo do próximo mês. Sabendo disso, tem muito consumidor disposto a achar alternativas para aliviar as despesas no supermercado. E eu estou pensando seriamente em partir para outra alternativa, leite de soja, algo parecido assim, que é mais aceitável. O sol deve aparecer entre nuvens na maioria das regiões do estado nesta sexta-feira. E há chance de chuva passageira, principalmente nas cidades do oeste. Na Serra, os termômetros devem registrar mínima de 8 e máxima de 16 graus. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Planalto Norte, a máxima não passa dos 19 graus. Já no sul do estado, mínima de 12 e máxima de 16 graus. Com o inverno antecipado em várias regiões do Brasil, é natural que muita gente deixe de beber água durante o dia. Mas o hábito deve ser mantido mesmo no frio para evitar desidratação e até problemas renais. A garrafinha rosa só falta ter nome. Não importa qual a temperatura, a Angélica está sempre com ela. Em casa, no trânsito, no trabalho. E assim, ela chega à marca invejável dos 3 litros de água por dia. Essa aqui é a Maria Angélica, mais de 3 anos atrás, a transformação, 42 quilos a menos. É por isso que começou toda essa história com a água. É por isso que começou. Com a pele e a autoestima muito melhores, hoje a água é contrapeso fundamental na balança. Acabei descobrindo até que muitas vezes você acha que está com fome, mas está com sede. E se você tomar um pouco d'água, aquela aflição passa. É isso, de fato, a falta de água aumenta a sensação de fome, provoca dor nas articulações, deixa os olhos e a pele mais secos, além dos já conhecidos problemas renais. Por isso, não deixe o seu corpo te enganar nesses dias mais frios. Apesar da gente transpirar menos, a hidratação continua muito importante. Tá tomando um solzinho aí? Tem alguma água por perto, garrafinha? Não, hoje não. Nenhuma. Fosse verão, com certeza. Com certeza, a gente sente mais sede, né? A falta do calor, ela acaba fazendo a gente esquecer um pouco da necessidade da água, né? Repara, a gente continua gastando energia extra para se manter aquecido e comendo mais alimentos com sal. E o corpo lá dentro segue trabalhando para eliminar as toxinas. E quem consome pouca água pode ficar desidratado. Isso é perigoso. Pode ter complicação imediata, por exemplo, ter confusão mental, ou ter febre, ou se sentir mal com hipotensão por estar desidratado. Portanto, você deve beber cerca de 2 litros e meio nas 24 horas, para garantir que tenha um volume de urina suficientemente bom, maior do que 1 litro pelo menos. Se além da água ainda tiver uma boa companhia, melhor ainda, né? Tá ótimo, tá saudável demais para hidratar. E subiu o número de casos de dengue no estado.
último boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica apontou 32 novos casos em Santa Catarina. Ao todo, o estado tem 4.294 casos confirmados de dengue. O relatório é referente ao período de 1 de janeiro a 11 de junho de 2016. Do total, 3.943 foram confirmados como autóctones, ou seja, contraídos dentro do estado. 258 foram contraídos fora do estado e 93 ainda estão em investigação. Até o momento, conforme informações sobre o local provável de infecção, existe confirmação de transmissão autóctone de dengue em 25 municípios de Santa Catarina. Atualmente, há 47 municípios considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti e Pinhalzinho continua sendo o que apresenta o maior número de casos autóctones no estado, com 2.409 casos confirmados. Já em relação à febre chikungunya, até agora são 54 confirmações para a doença e 42 para Zika vírus em Santa Catarina. E no próximo bloco tem futebol. Pela Série A, Chapecoense e Grêmio protagonizaram o jogo com 6 gols. Já o Figueirense perdeu por 1-0 para o Santa Cruz. A Quevedo faz 30 anos e comemora com um desafio. Em qual ótica você faz seus óculos de grau e ganha joias ou relógios de presente? Só na Quevedo Ótica, claro. Quevedo Joalheria Ótica, 30 anos com o quê a mais? O Brasil inteiro sabe que Santa Catarina é um estado diferente. Somos diferentes porque nós... Futebol. Ontem à noite, a Arena Condá foi palco de um jogo muito disputado entre Chapecoense e Grêmio. O confronto terminou empatado em 3-3. Confira os gols. Em Chapecó, o Grêmio saiu na frente com esse gol de cabeça de Jeromel. O empate da Chapecoense também veio por cima. William Thiago, livre, estufou a rede de Marcelo Groi. Pouco tempo depois, o árbitro marcou pênalti nesse lance. Bruno Rangel cobrou e virou o jogo. O Grêmio buscou o empate ainda na primeira etapa. Depois da boa jogada, Jailson soltou uma pancada e venceu Danilo. No segundo tempo, mais uma vez pelo alto, William Thiago colocou a Chape em vantagem novamente. Mas no fim do jogo, Negueba cruzou e Juliano completou pro gol, empatando novamente a partida e decretando o placar final. Chapecoense 3, Grêmio também 3. A Chapecoense, que agora ocupa a 10ª posição, pode cair na tabela caso o Fluminense vença o Corinthians daqui a pouco. O Verdão do Oeste volta a campo no domingo, quando enfrenta o Vitória da Bahia, fora de casa. Também pela Série A, o Figueirense, jogando fora de casa, perdeu para o Santa Cruz por 1-0. O único gol da partida saiu ainda no primeiro tempo. Grafite lançou Lelê, que tocou na saída de Gatito Fernandes, estufando a rede. Com o resultado, o Figueirense segue sem vencer fora de casa na competição e está a 1 ponto da zona de rebaixamento da Série A. Agora na 13ª posição da tabela, o Figueirense pode cair para 14º caso o Atlético Mineiro vença o Internacional hoje às 8 horas da noite. O time da capital recebe no domingo o mesmo Inter no Scarpelli às 4 horas da tarde pela 9ª rodada. E amanhã tem início a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Precisando da vitória para se afastar da zona do rebaixamento, o Joinville recebe o Ceará amanhã às 7h15 da noite. As duas equipes estão em situações bem diferentes na tabela de classificação. Enquanto o Joinville está a apenas 2 pontos da zona do rebaixamento, 1 ponto separa o Ceará do G4. Mesmo contra um adversário bem colocado, o Jack precisa da vitória para se afastar da zona da degola. Nas 2 últimas rodadas, uma boa recuperação, já que o Joinville conseguiu somar 4 pontos. Vitória no clássico contra o Avaí na ressacada e empate contra o Atlético Goianiense na Arena. A situação do Avaí não é muito diferente da do Joinville. O Leão da Ilha tem o mesmo número de pontos, mas melhor colocado na tabela por ter uma vitória a mais que o tricolor do norte do estado. Também precisando da vitória, o Avaí joga amanhã contra o Goiás, às 9h30 da noite fora de casa. O ponto positivo é que o adversário do Leão não vem bem na Série B e ocupa a zona do rebaixamento com apenas uma vitória na competição. O time da capital busca se recuperar, já que vem de derrota para o Paysandu.
Já o Criciúma, melhor catarinense colocado na Série B, joga no sábado às 4 horas da tarde contra o Tupi, penúltimo colocado. Caso vença no Heriberto Wilson, o Tigre pode terminar a rodada figurando entre os 4 primeiros. E a seguir, quinto feirão do emprego de Florianópolis registra filas quilométricas. E ainda, a TCE prorroga prazo para a apresentação de dados sobre lei de responsabilidade fiscal. Filas quilométricas se formaram hoje no centro da capital. Muita gente à procura de uma vaga no mercado de trabalho quis aproveitar as oportunidades do quinto feirão do emprego. Dionice veio da Bahia há 1 mês e até agora nada de conseguir emprego. Hoje, chegou no centro da capital às 6 horas da manhã para poder preencher um currículo e tentar uma vaga de trabalho. Tá difícil, porque desde quando eu cheguei que eu coloquei já vários currículos e até hoje não fui chamada em nenhum. A última pesquisa realizada pelo IBGE revelou que o número de desempregados em Santa Catarina aumentou 6% nos últimos 3 meses, chegando hoje a 219 mil pessoas. Além disso, o número de trabalhadores com carteira assinada também caiu. Com tanta gente à procura de uma colocação, o resultado foi esse. Milhares de pessoas tentando garantir uma vaga no quinto feirão de emprego da capital. E era gente que não acabava mais. O canteiro central em frente ao Ticem virou um mar de pessoas com currículos nas mãos. Todos de olho em uma das 1.500 vagas disponíveis. As pessoas que não for contratada imediato, elas irão para o balcão de oportunidade, né, que é o bom, e lá elas será destinado para as empresas que estão disponibilizando as suas vagas de acordo com a necessidade do funcionário. Mais de 20 empresas da Grande Florianópolis montaram estandes no feirão para selecionar novos colaboradores. Vagas para os mais diferentes setores e para pessoas com deficiência estavam em aberto. E junto com o candidato, a gente vai vendo ali a questão de limitações, né? O que a empresa pode fazer para ajudar nesse caso, para que essa pessoa possa aprender da melhor maneira possível. Lide, que veio do Haiti há 2 anos, hoje saiu do feirão com a carteira de trabalho assinada. Ela conseguiu um emprego de camareira em um hotel. De mim também não, porque tem aluguel para pagar, tem para mandar dinheiro, tudo. Já Cauane assinou o contrato para ser estagiária em uma loja de roupas. A jovem de 16 anos quer ganhar experiência para se destacar no mercado de trabalho. É uma oportunidade assim que não é sempre que se arruma, porque nos dias que a gente está é muito difícil de arrumar um emprego, né? Então, o lugar em que eu arrumar emprego me deu uma oportunidade muito grande. Sinal vermelho nos municípios. Com a queda na arrecadação de impostos, está cada vez mais difícil equilibrar as contas e seguir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para evitar consequências legais, o prazo de entrega da prestação de contas foi prorrogado. O pedido foi feito pela FECAM, a Federação Catarinense de Municípios. O diretor da entidade explica que a falta do documento pode causar graves consequências aos gestores e as administrações estão com dificuldades para enviar os dados relativos a março e abril deste ano. São as alterações dentro do sistema que acarretam em ter que fazer configurações no sistema de contabilidade municipal, sistema de folha de pagamento, e que às vezes tomam certo tempo e acabam gerando atraso na remessa de informações. A cada 2 meses, as prefeituras têm que enviar ao Tribunal de Contas do Estado todas as informações sobre gastos, investimentos e até histórico de servidores públicos. Desta vez, com novidades no sistema que é usado em todo o Brasil. A partir daí, o TCE emite uma certidão que atesta se os municípios estão ou não dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não há novidades desconhecidas, na verdade, né? O que existem são correções, aperfeiçoamentos no sistema para que nós tenhamos uma melhor captura de dados e melhor confecção de informações necessárias à fiscalização, ao exercício do controle externo. A crise financeira também preocupa os municípios. Sem essa certidão, as prefeituras não conseguem negociar convênios com o Estado ou com a União. Por outro lado, o período de eleições requer pressa, porque também inviabiliza movimentações financeiras. De acordo com o calendário eleitoral, tudo tem que estar pronto até o dia 2 de julho.
Com a prorrogação de 1 mês autorizada pelo Tribunal de Contas, as certidões poderão ser emitidas até o dia 5 de julho. E as cidades catarinenses vão ter tempo hábil para preencher o sistema, mas sem atrasar a urgência dos recursos financeiros que podem ser destinados às regiões. Acompanhando todo o cenário nacional, né, com a queda de ICMS, queda da arrecadação de impostos como o imposto de renda, IPI, o FPM também cai, então a situação está complicada de forma geral. Nós podemos afirmar que o treinamento é contínuo, uma vez que nós temos uma equipe à disposição dos municípios que estão à disposição para sanar qualquer dúvida que eles tenham em relação ao sistema e em relação às próprias dificuldades que eles têm com o envio das informações. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Boa noite, até amanhã.